Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade de estar aqui no YouTube gravando conteúdo longo, né? Tá entrando aí meus shorts todos os dias, né? Que se você me acompanha lá no Instagram ou no TikTok, também tá entrando conteúdo todo dia, mas são conteúdos curtos, né? E a menos que você tenha um convívio comigo lá no Stories do Instagram, se você não tem, eu recomendo que você tenha, porque lá você consegue interagir diretamente comigo, é bem legal. Tem um tempo já que eu não produzo conteúdo aqui, mas eu tô aqui pra falar muitas coisas importantes pra você que tá chegando. Muito bem-vindo ao canal. Esse conteúdo aqui vai ser um vídeo extremamente introdutório, muito bom pra você me conhecer, pra você conhecer o canal e pra você saber se aqui você vai encontrar o que você realmente busca. E pra você que já me acompanha, vai ser de atualização pra situar você e pra relembrar algumas coisas que eu já falei aqui e até pra você ficar sabendo de coisas que talvez você não soubesse. Então, antes de mais nada, se você não curtiu ainda, curte esse conteúdo para eu saber que você chegou até aqui. E parece bobeira, mas não é não. Cada curtida o Instagram entrega aí para pelo menos mais umas 5 pessoas esse conteúdo. Então faz toda a diferença mesmo. E se você gosta de me ouvir falar, se você gosta do meu conteúdo, se você tá gostando do que você tá vendo aqui no canal, se inscreve. Você tá inscrito aqui faz toda a diferença do mundo pra mim, tá? Eu vou começar aqui fazendo um resumo, um apanhado rápido de toda a minha história, como eu cheguei até aqui. Vou passar explicando tudo o que eu faço e tudo que eu ensino e tudo que eu compartilho em todas as minhas redes sociais para você entender, tá? Vamos lá. Tudo começou, gente, tudo isso que você está vendo aqui do universo digital, eu já tinha uma aspiração ou um desejo de fazer alguma coisa assim desde 2017, mas era uma ideia muito vaga, tá? Era uma ideia extremamente vaga, assim, tipo, nossa, se eu fizesse um canal no YouTube, mas o que eu faria pro canal do YouTube? Não sabia direito o que eu queria. Não sabia muito bem como fazer, e tinha também uma certa timidez, tinha muita autossabotagem, muita falta de confiança, né? Enfim, muitas coisas ali pra me atrapalhar, né? E eu trabalhava nessa época, estava no mundo corporativo, não pensava em viver digital, isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca pensei em viver disso. Era uma coisa recreativa, assim, naquela ideia de aspiração, sabe? E aquilo ficou esquecido, ficou de escanteio. Bem, eu vim embora para minha cidade, voltei para minha cidade em 2018, depois de ter morado aí 8 anos fora, voltei para cá em 2018. E quando eu voltei pra cá, aconteceu uma série de eventos que me fizeram ir pro digital. E que eventos foram esses? Quando eu voltei na pior. Ninguém, gente, que sai pra ir pra outra cidade, que volta pra sua cidade, ninguém quer voltar pior do que foi. Todo mundo quer voltar melhor do que foi. Pois eu voltei pior do que eu fui. E foi ruim, foi triste, foi desmotivador, né? E aí, enfim, era a vida, né? Acontecia, faz parte. Acontece, né? Coisas assim. E aí eu precisava de um emprego e aí eu fui trabalhar num supermercado onde eu já tinha trabalhado 11 anos antes. Tinha sido meu primeiro emprego de carteira assinada. Resultado. Fiquei muito chateada de ter que voltar para aquele trabalho. Não confundam as coisas, tá? Eu ficava grata. Eu sou grata até hoje por eles terem me contratado. Aquele emprego fez toda a diferença mesmo. Eu trabalhei lá 2 anos e 11 meses. E que bom. Ou foi 1 ano, 18, 19, 20, 2 anos. 1 ano e 11 meses. Eu acho, 1 ano e 11 meses, isso mesmo. Foram 1 ano e 11 meses que fizeram a diferença, aquele salário na minha vida. Então sou muito grata. Mas eu digo emocionalmente. Por quê? Porque quando você volta para um emprego que você já tinha trabalhado antes, mesma coisa, mesmo salário, depois de já ter feito um monte de coisa legal, porque quando eu morava fora eu fiz um monte de coisa legal, eu tive emprego que me pagou muito bem, dá uma sensação de estar andando para trás, sabe? E aquilo foi terrível emocionalmente, né? Mas foi seguindo ali, né? Fui trabalhando. Em janeiro de 2019 eu tive um AVC. E graças a Deus mesmo, agradeço imensamente a Deus pela oportunidade de estar aqui e estar sem sequela, porque foram 7 lesões, foi um AVC isquêmico, 7 lesões, várias sintomas muito sérios durante um mês mais ou menos, um monte de sintoma, um monte de coisa. Todos os sintomas agrediram e eu me recuperei 100%.
nenhuma sequela. Durante um tempo eu tive uma sequela que era uma dormência na mão esquerda, até isso sumiu. Então, assim, graças a Deus isso passou. Nessa época do AVC, eu trabalhava no administrativo, nesse supermercado, só que aí, por causa de ter passado mal um dia lá e ficar saindo pra ir médico e tudo mais, eles mandavam pro caixa, pra trabalhar na frente de loja. E aquilo foi pior ainda, porque minha autoestima ficou muito ruim, eu fiquei muito chateada. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma outra coisa da minha vida. Eu preciso fazer. E eu fiquei pensando assim, o que eu posso fazer? Porque, gente, não era possível que ter emprego assim, era tudo que tinha no mundo. O que as outras pessoas faziam pra ganhar dinheiro, né? E como eu trabalhava no supermercado, eu tinha a oportunidade de observar as pessoas, né? As pessoas que faziam compras, que passavam e tudo mais. Eu pensava, o que essas pessoas fazem? Como que vivem, no geral, né? O que eu posso fazer? E aí eu pensei, tem que ter uma solução. E aí nessa época eu vi um terapeuta falando uma coisa assim, se você tá com um problema ou se tem alguma coisa te chateando na sua vida, se tem alguma coisa ruim, né? Se você ficar focando nisso, se você ficar se concentrando nisso, parece que vai ficar pior a situação. Então, assim, se concentre em encontrar a solução, porque se você foca na solução e não no problema, a solução vem. Parece contraintuitivo, eu não entendi de primeira, foi estranho. Mas quando eu compreendi o que ele queria falar, que era focar na solução, em vez de ficar pensando assim, ai meu Deus, eu tô nesse emprego, eu gostaria de estar num emprego melhor, eu gostaria de ganhar mais, eu gostaria de ter melhores oportunidades, eu gostaria. Em vez de ficar pensando isso, lamentando, ficar me concentrando nisso, eu tinha que pensar qual era a solução. Qual é a solução? O que eu preciso fazer? Qual é a saída, né, pra eu sair disso, pra eu melhorar? O que eu tenho que fazer? Eu tinha que me concentrar na solução. E assim eu fiz. Me concentrei na solução e encontrar a solução. Eu realmente queria encontrar a solução. E, gente, todo dia eu pensava nisso. Eu amanhecia, anoitecia pensando, o que eu tenho que fazer? Qual é a solução? Qual é a saída, né? O que eu tenho que fazer? Qual é a saída? Qual é a saída? Fiquei pensando nisso. Até que me veio a ideia. Assim, gente, e se eu trabalhasse online? Tinha estrutura pra isso? Não. Tinha alguma ideia do que fazer? Também não. Mas me veio esse insight. Que veio porque eu tava pensando em qual era a solução. Ninguém me falou, ninguém me apontou isso. A ideia me veio mesmo. E se eu trabalhar online? Mas o que eu vou fazer? Não sei. O que eu tenho pra trabalhar? Nada. Eu tinha um celular, era um Motorola de 32 GB, muito básico, que não servia pra trabalhar com isso, né? Mas era o que eu tinha e eu ia usar aquela ferramenta. Eu tinha um notebook muito antigo que eu não consegui usar porque ele era muito ruim. Muito ruim mesmo. Não deu pra fazer nada. Não dava nem pra usar o Office nele, pra vocês terem ideia. Mas eu tinha o celular, já que não dá pra usar esse notebook velho, né? Desfiz que trem. Falei, sim, eu vou usar o meu celular, que é o que eu tenho, e vou começar a fazer. E aí eu comecei a pesquisar, gente, assisti 1 milhão de vídeos, eu pesquisei muito, eu estudei muito. Estudar, que eu digo, é pesquisar, anotar, fazer várias pesquisas de fonte, assistir aulas no YouTube mesmo. E aí eu tracei um plano para fazer um trabalho administrativo online. E, gente, era um plano de negócio tão bacana. Se vocês tiverem interesse de saber qual é esse plano de negócio, escreve nos comentários pra mim, Dri, fala do plano de negócios pra trabalhar online com administrativo, que eu faço um vídeo só detalhando esse plano de negócio e de repente pode servir pra alguns de vocês. Muito bacana meu plano de negócio, eu cheguei a conversar com um amigo sobre isso, montei um plano de como conseguir cliente, pra quem que eu ia trabalhar, quantos clientes eu precisava ter pra ganhar o que eu queria ganhar. Nossa, ficou perfeito aquele plano de negócio. Só que enquanto eu montava esse plano de negócio, eu pensei o seguinte, gente: administrativo, eu ia ficar presa no horário comercial das empresas. Eu tinha que trabalhar nos horários que as empresas trabalhassem. E já que eu ia trabalhar online, eu queria ter a oportunidade de ter mais liberdade, sabe? Fazer meu horário, trabalhar de casa, trabalhar mais sob demanda e tal. Então, assim, não ia me atender aquele serviço. Então, eu procurei outras possibilidades. E procurando outras possibilidades, eu descobri um universo. Era como se eu tivesse passado num portal que abriu 1 milhão de possibilidades pra mim. E eu não tô exagerando, porque se você começa a fazer uma pesquisa aí, começa a pesquisar, e eu tenho um vídeo aqui no canal que são 10 serviços que dá para prestar online, que é campeão de visualizações no meu canal, tá? Então, pra você ver que as pessoas procuram por isso. E lá só tem 10, mas existem muitíssimos mais. Eu mesmo fiz muito mais trabalho do que aqueles 10 que estão listados naquele vídeo, no longo desses anos aí. E aí eu descobri, dentro desse universo social media, não queria o social media em si, mas descobri outras vertentes, descobri edição de vídeo,
Designer, aprendi a fazer designer para rede social, não trabalhei com isso imediatamente, eu até fiz umas artes ali para os primeiros clientes e tal, mas não foquei nisso, eu acabei usando essa coisa da arte só para mim durante muito tempo, só voltei a fazer designer mesmo profissionalmente, até melhorei o meu trabalho com designer mais recentemente, em 2023 para cá, né, mas naquele mesmo momento lá eu descobri a edição de vídeo, e a edição de vídeo foi um encanto para mim. Só que aí tinha um problema, tava só com o celular não ia servir. Aí minha mãe me emprestou um notebook que ela tinha. Servia? Mais ou menos. Travava, dava tela azul, que eu pesquisei, era tela azul da morte, fiquei apavorada, achando que o computador da minha mãe não ia ter conserto, que eu ia ter que pagar aquilo ainda, além de tudo. Não funcionava muito bem, travava pra caramba, mas quebrou um galho ali. E quando eu saí, e isso tudo que eu tô te contando aqui, eu ainda não tinha saído do supermercado, tá? Porque isso tudo que eu te contei aqui, eu comecei a criar o plano de negócio em setembro, pensar em sair em setembro, e eu só fui sair de fato da empresa em março do outro ano. Então, de setembro até março, eu tava trabalhando lá, ia pra academia, ia pra academia, eu trabalhava das 8 às 7, ia pra academia quando eu saía de lá às 7, e na hora do almoço, e depois que eu voltava, eu ainda estudava muito, e minha primeira cliente eu atendia assim, trabalhando, né, ainda no supermercado, fazendo esse paralelo aí para fazer essa transição. Em março de 2020 eu saí e aí eu fiquei por conta. E eu só tinha uma cliente que me pagava R$300. E eu falei, vai ser o que Deus quiser. E eu queimei a ponte, que era meu emprego, joguei tudo pra cima e falei, vou tentar. Vou tentar e seja o que Deus quiser. E nos primeiros meses tinha o seguro, né? Então me respaldava ali. Comprei um computador, meu computador, aquele branquinho que eu uso até hoje. Eu comprei ele, muito bom, era perfeito, com a configuração que eu precisava naquele momento. Me serviu e me serve muito bem até hoje. E aí, tipo, dos R$300 daquela cliente, 90% ia pra pagar a parcela desse computador. Mas era um investimento que eu sentia que eu precisava fazer. E naquele momento ali, gente, eu mergulhei com tudo. Deu medo? Óbvio, muito medo. Muito medo. Medo de não ter dinheiro pra pagar as contas, eu morava sozinha, medo de não conseguir, medo de precisar voltar pro emprego anterior. Eu saí de lá com as portas abertas, eles me falaram que se eu precisasse ou quisesse voltar, que as portas estavam abertas pra mim, mas muito medo, muita insegurança, sabe? Mas eu fui, e eu fiz, e eu fui na cara e na coragem. E aí, o que aconteceu depois disso? Aconteceu que eu fui de alguém que tinha uma cliente ali que pagava aqueles R$300 em março, pra, em dezembro, eu tá trabalhando feito louca. E eu não tô exagerando, eu tava cheia de clientes, trabalhava muito e tava ganhando o dobro do meu maior salário que eu já tive. E eu tinha um salário muito bom lá em 2017 no corporativo onde eu trabalhava, né? E eu tava ganhando o dobro daquilo, eu nunca tinha ganhado tão bem. E tava trabalhando dentro de casa, né? Trabalhava muito, não pensa assim que eu ficava à toa ou que eu tinha um monte de tempo livre, não. Especialmente no começo. No começo você tem que se dedicar com mais força, né? Então eu trabalhava muito. Tinha vários clientes. E nesse período aconteceu um boom, assim, eu aprendi como conseguir cliente, aprendi a prospectar. Inclusive tem isso no meu e-book, eu tenho um e-book. Chama Cliente 10 vezes mais. Você pode ter acesso a ele, eu acho que eu vou até deixar aqui debaixo também. E no link, né? Aqui na descrição. E aí eu aprendi como fazer isso, quebrei um pouco a cabeça, levou mais tempo do que eu queria, né, do que eu precisava ali, porque eu comecei a fazer essa estratégia de procurar clientes com esse meu método no começo daquele ano 2020, mas eu só fui conseguir cliente efetivamente com ele mesmo lá para abril, então eu quebrei muito a cabeça com isso. Eu já tinha conseguido aquela cliente que tinha me encontrado no Instagram, olha a importância de ter um perfil profissional, né, mas consegui, eu procurando, buscando esse cliente, demorou aí uns meses. Mas depois que eu consegui os primeiros com aquela estratégia, gente, eu fui tão abençoada que os meus primeiros clientes me indicaram para muitos outros clientes. E rapidamente eu tinha uma agenda cheia. E foi muito bom. Foi um período de muita aprendizagem. E como que funcionava o meu trabalho naquele momento? Eu literalmente só editava vídeo para as pessoas. Imagina, a pessoa que tem um canal no YouTube, assim, ela grava o vídeo, pega o vídeo bruto, sem edição nenhuma, me manda, eu editava o vídeo
entregava o vídeo para ela e ela fazia lá, publicava, colocava na plataforma de curso onde ela fosse usar aquele vídeo, né? Então, eu trabalhei assim, editando vídeo todo 2020, só editando vídeo. E criar conteúdo, Adriana, aparecer na frente das câmeras, não era um pensamento meu. Não era, embora eu tivesse tido aquela aspiração, aquela ideiazinha lá atrás, no passado, que estava esquecida, não estava buscando por isso, tá? E eu trabalhava ali e um colega meu, que mora aqui na minha cidade vizinha, ele encontrou meu perfil, achou interessante, ele precisava de uma prestadora de serviço. Olha só como as coisas da vida são, né? Então ele me procurou para que eu pudesse editar vídeo para os projetos dos clientes dele, né? Que eram clientes de vídeo, sabe? Pessoas que precisariam da edição de vídeo. E aí conversa vai, conversa vem. Eu falei para ele do método que eu tinha criado para conseguir cliente. E aí eu falei assim, eu inventei esse método, né, e tal, e ele achou legal. E enquanto isso, eu pulei aqui umas semanas, né, antes dele me encontrar, eu não sei o mês exato que foi isso não, tá? Mas quando ele me encontrou, eu tava ensinando uma colega minha a fazer o que eu fazia, conseguir cliente. Porque que acontece? Quando você começa a fazer alguma coisa assim, quando você faz alguma coisa diferente, você trabalha de casa, é normal que as pessoas se interessem pelo que você está fazendo, perguntem, como que faz, como que você fez, né? Eu tô contando aqui pra vocês, mas é normal que as pessoas da vida da gente tenham esse interesse, né? E aí a Lê, que era uma colega que tinha trabalhado comigo no corporativo lá em 2017, ela me procurou e falou que estava saindo do emprego porque precisava cuidar das filhas, não era uma opção para ela estar no emprego, né? E ela viu que eu estava trabalhando de casa e ela queria saber o que eu estava fazendo. E aí eu falei, né, expliquei para ela o que eu estava fazendo. E, gente, me desculpa aqui se eu confundo a ordem, porque eu não fiz roteiro, tá? Eu tô falando com você, eu tô conversando com você, eu tô aí conversando com você. E aí eu falei para ela o que eu fazia. E falei pra ela como que eu tinha aprendido. E ela foi tentar aprender. Só que ela não tava conseguindo aprender. Ela falou, edição de vídeo, editar vídeo. Ela, Adriana, não tô conseguindo, Adri, não tá funcionando e tal. Eu falei assim, Lê, eu vou te mandar um link aqui do Zoom. Você entra no Zoom, eu faço uma chamada aqui de vídeo com você e eu te ensino exatamente como eu trabalho. Na época, vídeo Nutella, que eram cortes, que hoje a gente chama de cortes, na época a gente chamava de Nutella, tava muito em alta, e era um modelo diferente, era quadrado na época, o Instagram ainda tava no feed quadrado, o vídeo era quadrado, não existia o Reels ainda, isso é antes do Reels. E aí eu mostrei pra ela como fazia um Nutella em 40 minutos. E ela, nossa, Dri, você tem dom pra ensinar. Nossa, você me ensinou em 40 minutos um negócio que eu já tinha assistido um monte de aula e não tinha conseguido aprender, né? Aí eu fiquei feliz pra caramba, né? E aí ela começou a editar e tal, mas ela falou assim, Adri, eu tô tendo dificuldade aqui com esse negócio de conseguir cliente, né? Eu falei, vamos de novo. Eu vou te mandar um Zoom. E fiz na amizade, tá, gente? Eu não cobrei isso dela nem nada, eu não pensava em ensinar. Mandei o link pra ela, mostrei a minha estratégia. Eu consigo cliente assim, assim, assado. Você fala desse jeito, você encontra as pessoas assim, é isso que você fala. Quando ela te responder, você faz assim. Dei todas as coordenadas pra ela. Gente, no 6º contato que ela fez, ela fechou um cliente. Aquilo foi demais da conta. E aí ela falou para as colegas dela, umas colegas que ela tava em contato lá, né, de que tava tentando conseguir no online, porque quando a gente começa a fazer, também a gente tem contato com outras pessoas, né, que, eu consegui cliente, como que você conseguiu? A Adriana me ensinou e tal. E aí nisso, 2 colegas dela vieram aprender comigo. E aí eu fiquei ali naquela mentoria, criei uma mentoriazinha de 4 aulas com as 3 durante 2 meses. E aí eu ensinei elas. E quando o Marcos me encontrou, que era esse meu colega, que mora aqui na cidade vizinha e tal, pra eu prestar serviço pra ele, eu comentei isso pra ele, que eu tinha ensinado e tal. Ele, nossa, é sério? Caramba, que bacana. E elas estão tendo resultado? Eu falei assim, então, e se a gente abrisse isso, Adriana? E se a gente criasse um treinamento que ensinasse as pessoas a trabalhar igual você trabalha? E que ajudasse outras pessoas, você ajudasse outras pessoas igual você ajudou elas. Resultado, nós abrimos uma mentoria, fizemos uma turma primeiro de 6 pessoas, cheguei a ter 35 pessoas na minha turma ao vivo de mentoria, ensinando como buscar clientes, como trabalhar de casa, como se organizar, como entender o que está fazendo, como escolher que serviço prestar.
E foi um período bem bacana isso. Ensinei muita gente como editar vídeo, ensinei muita gente a trabalhar de casa editando vídeo, ensinei como criar arte no Canva, ensinei muita coisa pra muita gente. Mas eu hoje não lanço, eu não abro cursos, né? Não abro mentorias. Se a pessoa quiser consultoria, se você quiser uma mentoria particular comigo, chama lá no Instagram, conversa comigo, a gente vê se eu tiver agenda, espaço na agenda, eu agendo, né? E aí eu cobro o valor só para te atender ali pessoalmente, porque não tô abrindo mais turmas por causa dos meus trabalhos de hoje que não me permitem mais ter tanto tempo assim para cuidar de turmas, né? Mas foi um período bem legal, foi uma experiência muito bacana. Em 2023, quando eu comecei a namorar o Ricardo, aí vem por que Laranjinha Talk chama meu podcast, né? Porque quando eu comecei a namorar o Ricardo em 2023, por causa do meu cabelo ruivo, ele me apelidou de Laranjinha e pensa um apelido que pegou. Tem gente que só me chama de Laranjinha. Tem gente que literalmente só me chama assim. E aí o apelido pegou tanto que virou nome pro meu podcast mais tarde, né? E aí também quando eu comecei a namorar o Ricardo, eu me voltei mais pra fazer designer. Eu já fazia pra mim, já tinha feito pra uma pessoa ou outra ali, mas não tinha feito muito profissionalmente, e aí eu trabalhei muito mais profissionalmente com designer. Inclusive, eu ensino isso no Post-it, que é um cursinho meu de R$14,99. R$14,99, você ensina, aprende coisa pra caramba, né, pra fazer no Canva, se você tá começando, se você quer ganhar um dinheirinho ali fazendo umas artes, muito bacana, tá? Também vou deixar os links tudo aqui de baixo, tá, gente? Desde o meu Instagram, tudo isso que eu tô falando, pra vocês entrarem, se vocês tiverem vontade, conhecerem, tá? E aí foi super interessante. E aí a coisa foi caminhando, até que o ano passado tava trabalhando, prestando serviço, fazendo as coisas, né? Fazendo um videozinho aqui, outro ali pro meu Instagram, mas nada muito substancial, não tava dando tanta atenção para minhas redes sociais como eu tô dando agora. E aí, desde o ano passado, gente, eu comecei a fazer alguns trabalhos de publicidade. Eu crio conteúdo pro Nido Empresarial, gosto muito de trabalhar, né, com Danila, a Nátila, a Maju, o pessoal é ótimo. Eu mostrando a cara mesmo, fazendo publicidade. Fiz algumas publicidades, né, esporádicas de produto para pessoas, coisas assim, bem bacana. E esse era um lado que eu nunca pensei em explorar, nunca. Nunca pensei em ser, você vai ser influenciadora, não me sinto assim. Eu sou uma criadora de conteúdo, tá? Mas claro, parece a oportunidade de fazer publicidade, a gente faz. E eu fui fazendo as publicidades além do meu conteúdo. Isso despertou a atenção. E o ano passado o Eduardo, que é um colega, na época não era nem meu conhecido, né? É uma pessoa que tem uma página de conteúdo, de notícia aqui na minha cidade, observando o meu trabalho, me chamou para conversar e trouxe a possibilidade, né, de uma parceria ali, uma sociedade para criar o Espera Feliz TV, que é a página aqui da minha cidade, né, que é dele, minha, né, o projeto dele, idealização dele, que traz a minha cara, eu ali como apresentadora. Eu trabalho ativamente na criação dos roteiros, dos conteúdos, faço as entrevistas, trago muita ideia. E ele tem toda a parte comercial, toda a parte da ideia, toda a parte da estrutura, né? Ele me ajuda nos bastidores de gravação, né? Enfim, tem todo um trabalho ativo das duas partes, cada um fazendo uma parte. E eu vou deixar essa página aqui embaixo para vocês conhecerem também. Então trouxe essa oportunidade. E nisso eu já tinha o podcast. O podcast foi uma ideia que ficou na minha cabeça por meses, sem eu comentar com ninguém. E eu só pensando assim, cara, impossível fazer um podcast. Poxa, eu tenho que montar estúdio, equipamento, não tenho dinheiro pra isso, o que eu vou fazer? Sei o quê. Até o dia que eu resolvi abrir a boca pra falar. Falei assim com o Ricardo, falei assim, amor, eu queria tanto criar conteúdo num formato diferente, porque as lives já não são tão impactantes quanto era antigamente. E seria tão legal fazer um podcast. Será que tem algum estúdio aqui na região que aluga espaço e tal? Ele, por que alugar? Tem uns estúdios na cidade. E aí eu consegui um estúdio com parceria com a Acesse. Gravei vários episódios lá, acho que 30, se eu não me engano, mais de 30. Os episódios estão disponíveis aqui no canal para vocês verem. Foi uma experiência incrível. E aí, quando eu mudei de casa, eu fiquei aqui um espaço aqui muito bacana. Eu falei, cara, isso aqui é perfeito para criar o meu estúdio. Vou fazer aqui meu podcast. Então eu tô sentada aqui nele agora. Ainda tem umas coisas que eu vou colocar de decoração aqui, né? Mas, gente, com uma estrutura que ainda não é uma estrutura, né? Mas que é uma estrutura infinitamente melhor do que quando eu comecei. Porque pensa, gente, eu comecei com um celular.
Eu já tenho o notebook, o computador, meu podcast tem iluminação, microfone top, tem microfone de mesa, 300 milhões de microfones, um monte de coisa, câmera, tal, não sei o que. Tenho muita coisa hoje, tudo fruto do trabalho lá atrás, sabe? Tudo fruto daquele trabalho. E por que eu tô compartilhando tudo isso com vocês? Porque eu vou deixar esse vídeo aqui fixado como vídeo de boas-vindas e introdução ao canal, pra vocês me conhecerem. Se você tá chegando agora, essa sou eu, essa é a minha história. Se você já me acompanha e não conhecia a minha história, essa é a minha história. Claro que existe muito mais detalhes, se eu for contar em detalhes, eu vou ficar aqui até amanhã contando pra vocês. Eu sou muito boa em falar, né? Vocês já observaram isso. Então, assim, eu vim aqui contar e atualizar vocês. E pra falar também, agora eu vou entrar na parte, né? De quais os trabalhos que eu presto hoje, quase todos os trabalhos que eu presto hoje, como funciona cada um deles. E todo tipo de conteúdo que eu tô criando e vou criar daqui pra frente, tanto aqui no meu canal, quanto nos meus perfis. Hoje, 2025, eu trabalho da seguinte forma. Como prestador de serviço, ainda atendo edições de vídeo. Tenho clientes, né, como a Ju, Elimar, beijo meninas. Tem outros clientes também que me mandam vídeo bruto, eu edito o vídeo, mando o vídeo editado de volta para elas usarem no perfil delas, onde elas forem usar. Tenho vários clientes de artes, que eu faço artes, de páginas no Instagram que eu criei, né? O pessoal que me contrata, não vou falar nome por nome, gente, das pessoas aqui da cidade, para não correr de esquecer ninguém, vocês são muitos, e eu sou extremamente grata pela confiança que vocês têm no meu trabalho, por vocês gostarem do meu trabalho. Como criadora de conteúdo, eu ainda crio conteúdos, como eu citei no vídeo empresarial, a gente tá junto até hoje, eu crio aparecendo, mostrando minha cara. E tem outros clientes que eu crio vídeo fazendo a narração, vídeo de narração com imagens, com gravações, fotos e animações. E aí eu coloco a minha voz, faço a narração e faço a edição e entrego para eles. Então eu presto todos esses serviços de criação de artes, criação de vídeo, gravação de vídeo, narração de vídeo, edição de vídeo, tudo isso eu faço. Essa é a parte do serviço, tá? E como criadora de conteúdo, eu tenho um canal aqui no YouTube, tenho perfil no Instagram, tenho perfil no TikTok e no Facebook também. Tenho todos esses perfis. Crio conteúdo em todos eles, vídeo reels em todos eles todo dia. Tem dica de edição de vídeo, tem dica de arte no Canva. Tem muito conteúdo lá, tem vlog meu, tem meu dia a dia, então para você me conhecer, para você me acompanhar, tanta coisa para você ver lá diferente todo dia, lá ou aqui também, né, no Shorts, tanto faz, no canal que você achar melhor, muito conteúdo todo dia. Conteúdo, eu gravando vídeo aula, mostrando como fazer as coisas, como fazer coisas no Canva, como fazer no CapCut, como conseguir cliente, melhores oportunidades nesse universo, o que as pessoas esperam, como falar com os clientes e tudo mais, esse tipo de conteúdo. Pô, Dobby, tá sacanagem comigo? Esse tipo de conteúdo vai ter aqui no canal uma vez por semana. E o podcast tá voltando, vai ser postado aqui no canal também. Também vai começar acontecendo a princípio uma vez por semana. Pode ser que eu aumente, intensifique tanto a quantidade de vídeos quanto de podcast. Pode, se acontecer, vocês vão ficar sabendo, né? Só ficar acompanhando. Mas a princípio vai ser cada uma vez por semana. O podcast vai ser só sobre empreendedorismo, só sobre digital? Não. Vai ser sobre conteúdos variados. Vai ter episódio que a gente vai falar sim sobre empreendedorismo, sobre digital e sobre muita coisa boa, que eu vou trazer gente que trabalha nesse universo e vocês vão amar. E vai ter episódio que vai ser mais livre, que vai ter N tipos de conteúdo, tá? Uma coisa é certa, tenho certeza que você vai gostar de todas as entrevistas. Se você tiver sugestão de tema de vídeo que eu possa gravar, coisas que eu posso mostrar, tanto para os meus vídeos de vlog, meus vídeos de dia a dia, meus vídeos de tutorial, meus vídeos de dica, conteúdo grande aqui, tema para fazer podcast, não importa. Se você tem sugestão de tema, deixa nos comentários. Você tanto pode comentar aqui nesse vídeo, como você pode comentar em qualquer vídeo meu, em qualquer conteúdo meu, eu sempre vejo os comentários. Como você pode colocar nas caixinhas de pergunta que eu coloco lá nos meus stories do Instagram. O importante é interagir. E para finalizar aqui esse bate-papo e essa atualização toda com vocês, eu quero agradecer muito
muito a cada um de vocês que me permite fazer parte da vida de vocês, tá aí com vocês. Vocês assistem meus conteúdos, comentam, me dão apoio, interagem comigo. Olha, eu posso nunca ter visto você, mas eu sinto que eu tô aí falando com você, porque eu não falo com a câmera, eu falo com você. E quando vocês retornam esse carinho pra mim, é muito gratificante, eu fico muito feliz. Então, muito obrigada, porque sem vocês não teria canal, não teria nada disso que eu faço aqui. E cada dia eu me descubro um pouquinho, cada dia é uma novidade, e é um prazer, uma honra estar aqui criando conteúdo com vocês e poder compartilhar coisas como a minha história aqui com vocês, tá? Então é isso, fica ligado no meu conteúdo e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!